para transformar isso numa outra situação. Mas nós vamos precisar de um novo programa político. Um programa que não vem aqui com a ideia de que não toque o leão com a vara curta, porque foi o que se operou durante 13 anos do petismo. Não toque o leão com a vara curta. Bem, o leão veio, comeu a mão, comeu a vara, comeu tudo. Percebe? Essa estratégia, ela fracassou. A estratégia do bom mocismo, a estratégia do eleitoralismo, tudo isso fracassou. Isso não quer dizer que nós não vamos disputar eleições, mas a grande questão é qual é o recado nas eleições. Aqueles que dizem que temos que voltar às bases, tem que dizer qual é o recado que nós vamos dar. Não pode ser o recado das ilusões que nos levaram para esse buraco. Vai ter que ter uma ruptura intelectual, uma ruptura política, uma ruptura social, das formas de organização. É isso que nós vamos precisar. Então, eu não me desespero. Eu acho fundamental você fazer. Eu acho fundamental você fazer esse resgate num fim de semana em que o PT jurídico e seu aparato comunicacional 171 ajustaram retroativamente a narrativa, porque eles contam com a falta de memória intencional ou não intencional, consciente ou inconsciente, do Minion, do PT Minion. Por quê? Antes, eles vinham com a fake news de que 2018, a derrota política, que eles reduzem uma derrota eleitoral, tinha se dado por fake news de WhatsApp, pela madeira de piroca. Aí, como o Piero Line falou, a maior fake news de 2018 é dizer que a eleição foi decidida com fake news de WhatsApp. Aí agora eles reajustaram retroativamente, contando com essa falta de memória, ou incentivada ali num duplo pensar orwelliano, do Minion petista, ou então de uma forma não deliberada, inconsciente. Então é o seguinte, não, a derrota meramente eleitoral, não política, maior, acachapante política, a derrota eleitoral foi por conta da delação do Palocci, que agora se vê que não era nada e tal. Enfim, cadê a coerência, Nildorix? Assim, uma coisa incrível. Eu acho importante você lembrar isso, né, que não foi um acaso. Não foi assim, por uma gotinha que foi assim, olha, estava quase a gente ganhar, a PDI e tal. E aí foi uma coisinha de nada que determinou a vitória do bolsonarismo. A gente tem os 6 mil oficiais da ativa e da reserva nos cargos de livre provimento, de comissionados do executivo, pessoas da ativa, como sócios de pessoas jurídicas que fornecem ao Estado, 1.300 oficiais de inteligência sob o Heleno no GSI, e isso não foi por um pouquinho, não foi por causa da delação do Palocci, ou não foi por causa da mamadeira de piroca no WhatsApp, Nildorix. Você está colocando o tema que é o relato dessa consciência ingênua, mas também de uma consciência cúmplice, Rômulo. Isso é muito importante que tu está mencionando aqui, porque as pessoas inventam mentiras para seus oponentes e acabam acreditando na própria mentira. Agora, eu entendo quando uma direção do Partido dos Trabalhadores, amplamente majoritária, comprometida com a ordem, que vai do ex-ministro da Justiça, que você mencionou, como é que chama? José Eduardo Cardoso. José Eduardo Cardoso, passando por todas, pela inocência e oportunismo de Gleice Hoffmann, e toda essa gente não dá... Nossa, eles ficam armando o tempo inteiro, e eles criam relatos, uma ideologia de quinta categoria, para convencer, para se manter nos postos que estão e para reproduzir em escala ampliada essa gigantesca consciência ingênua, que depois acaba fazendo, sabe o quê? Servindo para o Bolsonaro, servindo para as forças de direita. Então, naquilo que é estrutural, o que nós precisamos hoje? Nós precisamos pensar uma doutrina para as Forças Armadas. Isso é muito importante. O nacionalismo de direita vai se esgotar. A grande questão não adianta só denunciá-los, qual é a doutrina militar que nós vamos ter aqui entre nós. Ela tem que ter um pilar. Primeiro, nós precisamos discutir com os militares uma proposta anti-imperialista. Ou seremos meros funcionários do Comando Sul dos Estados Unidos. Isso é a primeira questão fundamental. Segundo, de acordo com a nossa Constituição, nós precisamos criar uma comunidade latino-americana e caribenha das nações. Capítulo 1 da nossa Constituição. Portanto, o Brasil tem um papel estratégico a cumprir na América Latina, que renunciou historicamente, que nunca o fez. E agora é uma imposição da realidade
mais do que em qualquer época. Então, o caráter anti-imperialista. Temos um inimigo aqui na América Latina, são os Estados Unidos. Segundo, temos aliados potenciais, que é a Pátria Grande. Nós precisamos fazê-lo. Terceiro, nós precisamos ter uma doutrina que se afaste da herança da segurança nacional, cujo inimigo número 1 é nosso povo. Então, esses 3 pilares precisam colocar muito claramente. E os políticos aqui, todos esses que estão aí se pavoneando, Dilma, Lula, Ciro, todos eles namoram com isso, evitam esse tema. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro caso. Segundo, nós precisamos desmontar a República Rentista. Como é que desmonta a República Rentista? Acabando com essa coesão que está muito firme entre capital bancário, o capital comercial cada vez mais estrangeirizado, o capital agrário e a burguesia industrial decadente. Moldada pelo quê? Pelo interesse crescente das multinacionais no Brasil. Pois é, Nildo, mas claro, aí a gente chega naquela história do discurso casar com a ação. Por quê? Eu não vejo, sinceramente, assim, olha que eu tendo mais, vou ter minha vida inteira no PT. Eu não vejo ninguém no PT acusando essa questão do caráter rentístico ascendente, ainda não tem cada vez mais do nosso capitalismo independente. Quem eu vejo ter esse discurso que até se assemelha em alguma medida ao seu discurso é o Ciro Gomes. Aí quando chega na prática, Nildorix, que é o seguinte, então os documentos lá do pessoal que foi ocultado até hoje, do 0,1% brasileiro, nome, pessoa física, seu montante oriundo ou de sonegação, ou pior ainda, de atividade criminosa, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, contrabando, nas contas em paraísos fiscais, está no cofre do Senado. O irmão do Ciro Gomes é senador. O irmão do Ciro Gomes é senador Cid Gomes. Eu não vejo ele falar disso. Ele requerer que o irmão, por sua vez, ocupe a tribuna e fale: vamos lá pegar o retrato de Dorian Gray apodrecido lá no cofre do Senado. Não vejo. Ele fala que quer tombar um rentismo. Na hora do vamos ver, não fala. Eu não vejo o Ciro Gomes, que adora, com ou sem razão, fustigar o Lula, colocar o Lula na berlinda, como nós aqui, modestamente, colocamos, falando: Lula, seu papel é pegar os documentos. Se você não pegar, alguma coisa estranha tem. Então, é nessa hora que a gente tem que pegar e casar a ação com o discurso, Nildorix. Então, eu vejo o discurso do Ciro Gomes se aproximar do seu, quando você fala disso, do rentismo, do nosso capitalismo independente e tal, mas na hora da ação, nada, Nildorix. Tem uma incompatibilidade entre a palavra e o gesto, né, e a ação concreta. Por isso que eu reclamo aqui que tem uma nova praxis política. E veja, enquanto eles estão discutindo isso, eu acabei de receber aqui, Rom, há exato 90 minutos foi vendida a última operadora estatal de telecomunicações no Brasil. A Sercontel era de propriedade da Prefeitura de Londrina, 55%, e da Companhia Paranaense de Energia Copel, 45%. Foi comprada pelo Fundo de Investimento Bordeaux, administrado pelo Santander. Vida longa por rentismo. Se bobear, Nildorix, vocês estão falando, esse negócio de fundo, se bobear é caixa 2 ou dinheiro de atividade criminosa de brasileiros que vai para fora e volta como investimento estrangeiro, blindado, aí você vai saber. E quando você vai pegar esses documentos que estão no cofre do Senado, segundo o doutor Hélio, você descobre, você faz o follow the money e caracteriza a lavagem de dinheiro, inclusive torna nula toda essa aquisição por capitais criminosos dos ativos do Estado brasileiro, Nildorix. Então veja, agora o que um político tem que fazer? Eu não quero mais político falando em defesa de pobre. Isso é uma picaretagem de quinta categoria. Eu não quero político falando em Bolsa Família, em tudo isso, em Minha Casa Minha Vida, sendo uma pobreza olímpica, porque as cifras foram miseráveis. Eu quero tocar nas questões fundamentais da economia política. Também. Quais são as questões fundamentais da economia política? Nós vamos ter que praticar um nacionalismo econômico em larga escala. Nós vamos ter que recuperar os setores estratégicos da economia. Nós vamos ter que colocar na lata de lixo essa legislação aprovada por Dilma em acordo com José Serra, da lei da partilha, que é um entreguismo inaceitável, que é uma vergonha para a Noruega, para Putin, para os Estados Unidos, para qualquer país. E aqui entrou como se fosse uma carta de lucidez. Isso é uma sem-vergonhice completa. Nós vamos ter que ter o controle do subsolo, nós vamos ter que ter a estatização do sistema bancário, nós vamos ter que ter o controle da conta de capitais, nós vamos ter que fazer uma revisão drástica do que é a estrutura da terra no campo e no espaço urbano. Nós vamos ter que tocar naquilo que é essencial. Mas eu quero dizer aqui para o expressionauta que já está olhando o seu candidatinho de eleição para prefeito e para vereador se comportar como um bom mocismo, se pavoneando nas pautas de moda.
e ocultando uma agenda que é cada vez mais fundamental para a esquerda, Romulo, que é erguer novamente, colocar a esquerda tocando nos pontos fundamentais da economia política, daquilo que move o capitalismo. Chega de bom mocismo entre nós. E todos os partidos que se afiguram aqui como aquilo que eu chamo liberalismo de esquerda, se tornaram especialistas nessa arte de parecer bem, de parecer namorando com as pautas. Olha, eu denunciei durante muito tempo todo esse liberalismo que estava pegado à luta de causas ambientais, vinculado à luta contra o racismo, contra a homofobia, contra as mulheres, o machismo, etc. Agora eu vejo muito claramente, tem duas figuras no Brasil que estão dedicadas a isso. Uma é Joaquim Levy, na pauta ambiental, um banqueiro fomentado por tudo que você imagina, jogado aí nesse ambientalismo. E outra é Armínio Fraga, que adotou a luta contra o machismo, contra o racismo, e que estão fomentando um ativismo do liberalismo de direita na disputa do voto feminino, da disputa do voto contra a homofobia, etc. Aquilo que era um reduto da chamada esquerda vai ter uma hegemonia completa da direita hoje, do liberalismo de direita, porque eles prometem, dentro da ordem, mudanças fundamentais. Ontem eu vi na Companhia Siderúrgica Nacional, a principal executiva agora foi nomeada uma mulher. Ela vai entrar descendo o cacete na classe operária. É capa do Jornal do Valor ontem. Muito bem. O que nós ganhamos com uma mulher na Companhia Siderúrgica Nacional? Então tem gente da consciência ingênua, eu não me interessa se o principal executivo da CNN é mulher, homem, preto, branco, ou participa da comunidade LGBT. Isso é uma questão secundária. A questão fundamental, qual é a política da Companhia Siderúrgica Nacional em relação à produção, aos operários e ao Brasil. Essas são as questões fundamentais. Então, nós estamos vivendo um momento muito importante no Brasil, Ron, de ausência do movimento de massas e de redefinição de um programa do que é a esquerda. Olha, lamentavelmente, o meu partido, o PSOL, não percebe isso. A condução hegemônica no partido não percebe isso. Dentro do PT, isso é pão comido, é dominante essa consciência cínica que toca o partido. E dentro do PDT, idem. Então, eu estou dizendo, os partidos, tal como estão agora, estão diante de uma conjuntura que... Mas eles só vão acordar, Romo. Eu não tenho ingenuidade sobre isso. O partido só acorda quando ele abre a urna. Então, quando sofrer a derrota acachapante do ponto de vista eleitoral, é que muita gente boa vai aparecer e vai dizer, não, realmente, e de outro lado vai acontecer uma outra coisa muito clara, sabe o que é? Tínhamos 50 vereadores e avançamos para 150. E o Bolsonaro fez mais 2.500 prefeituras e, portanto, montou o comitê eleitoral para a eleição de 2022, se nós tivermos eleição em 2022. Então, veja, esse cálculo pequeno, essas questões questiúnculas que alimentam a esquerda predominantemente liberal, elas vão passar agora, Romos, por um batismo de fogo. Vai ser agora, nós vamos ver, nós vamos separar os hombres de los niños. Agora vai ter que ter uma discussão séria sobre aquilo que é secundário. Agora, ao contrário do que quer a maioria, inclusive no meu partido, nós vamos ter que ter uma hierarquização de pautas, de agenda, em que as questões fundamentais da economia política, da política externa, do Estado e da cultura estão colocadas para uma decisão. Toda essa esquerda identitária, essa esquerda pegada dentro da ordem, que reproduz todas as ilusões de que os problemas brasileiros podem ser resolvidos com um pouco mais de tolerância, com pluralismo, com políticas públicas, caiu por terra, naufragou. E nós estamos aqui, eu estou aqui no Duplo Expresso há um tempo já considerável, gritando contra isso, alertando para isso, e não sou o único aqui no Duplo Expresso. Tu está aí há mais tempo nessa bancada, mandando bala e fazendo reclamações dessa natureza. E nós estamos discutindo isso há uma quantidade de tempo. Mas agora isso está caindo por terra. Pronto. Eu acho que nós estamos num momento, um momento decisivo. Eu não banalizo na política
aqueles momentos como esse, porque a política não é feita só de momentos heróicos, ela é feita também de momentos que são comuns, que não está uma grande questão em jogo, mas sempre tem algo essencial em jogo. E nós precisamos, então, observar que o dia de amanhã ele está repleto, está moldado pelas ações que nós tomamos hoje. Eu reclamo há tempo um radicalismo de esquerda. E não só reclamo, pratico um radicalismo de esquerda. Escrevo sobre um radicalismo de esquerda. Faço as advertências necessárias. Não tenho nenhuma ilusão, Romo, de que poderei ser escutado por milhões amanhã. Mas não está descartado ser escutado daqui a 2 anos, daqui a 6 meses. Aquilo que é totalmente inviável hoje pode ser absolutamente necessário daqui a 3 meses. Então, não tenho pressa na política. Eu tenho um sentido de urgência, tal como me alertou muitas vezes o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro dizia: os intelectuais aqui não. O intelectual britânico pode fazer palavras cruzadas, nós não. Agora, ter um sentido de urgência não é ter essa pressa vulgar de eleger o vereadorzinho, o prefeitinho, o governadorzinho, o deputadozinho e o presidentinho. Porque até hoje no Brasil nós não tivemos um presidente à altura da grandeza das tarefas que nós precisamos. Quer colocar esse Brasil potencial como um Brasil real. Nós somos um gigante de pés de barro, historicamente incapaz de cumprir as tarefas mais imediatas, as tarefas que milhões estão pedindo, jogados num abismo social. A